Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Gerson Willi e nós estamos hoje numa lição bastante especial, lição de número 7, a respeito da santificação que o povo de Deus precisa de ter na sua vida cristã. E nós vamos tirar essas lições através de um contexto bíblico sobre o livro de Esdras. Nós estamos trabalhando sobre Esdras, Neemias, envolvemos alguns profetas menores como Zacarias e Ageu, e eu estou convidando você para estar junto comigo aprendendo a respeito dessas questões bíblicas. Então, quero convidar você já para estar comigo aqui no nosso texto áureo, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, a carta de Paulo aos Coríntios, e vai estar sendo o modelo basilar da nossa aula de hoje, que diz assim: pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Já de antemão dá para a gente entender mais ou menos qual é o teor da nossa lição. Quem também lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, já identificou que tipo de assunto nós vamos falar a respeito hoje, que é sobre a santificação, Nossa verdade prática diz o seguinte, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade, A nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte, em Esdras capítulo 2, versículo 59 até o versículo 62, diz assim, nós teremos 3 leituras bíblicas hoje. Estes foram os que subiram de Tel-Melá, de Tel-Hassa, de Querube, de Adã, de Imer. Porém, não puderam provar que suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Rascós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. Então esses aí foram até Esdras procurar para ver se poderiam se encaixar no serviço de sacerdócio, mas não conseguiram porque não foram achados. E os judeus tinham essa questão de linhagem, da árvore genealógica muito séria, porque eles faziam isso porque sabia que Deus não queria que tivesse uma mistura. Então, no nosso próximo texto, aqui em Esdras capítulo 4, versículo 2 e 3, diz o seguinte: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esaedom, esse rei aqui que tinha sido rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá, ou Josué, e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao nosso Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Segunda tentativa aqui dos samaritanos de entrarem no serviço dos judeus. Em Esdras capítulo 6, versículo 2 e até o 4, diz assim: e em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do Ciro, baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereça o sacrifício, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova se fará da casa do rei. Então aqui a gente vai ver alguns problemas que os
judeus tiveram na sua caminhada em relação aos samaritanos. Como a gente já viu nas outras aulas, os samaritanos são um tipo de filisteu, né? Digamos assim, na oposição ao povo de Judá. Então eles tentam o tempo todo, né, de todo tipo de forma entrar para o serviço sacerdotal, querer participar. Eles querem realmente o prestígio dos judeus e a gente vai ver isso na frente. Nós temos 3 objetivos nessa lição, embora ela tenha 4 tópicos. O primeiro deles é destacar que Deus não aceita mistura no seu povo, né, do seu povo com o imundo. Entender que Deus exige plena santidade do seu povo e ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Então, o nosso primeiro tópico diz o seguinte: somente os judeus retornariam a Judá. Então, quando a gente vê ali nos primeiros capítulos, né, de Esdras, a gente vai ver que era necessário fazer uma peneira, digamos assim, em relação a quem iria, né, até Judá reconstruir os muros de Jerusalém e também o templo. Então, muitas pessoas não participaram, queriam ir, mas não participaram. Então, existiam algumas exigências para fazer parte dessa caravana para ir até Jerusalém. Primeiro, a pessoa tinha que provar que era realmente judia, né? Não poderia dizer, eu sou judeu, eu quero entrar aí, quero trabalhar e quero ir junto com vocês. Não, porque eles sabiam que Deus havia separado um povo. E essa separação era que fazia a marca de santidade nesse povo de Israel. Então eles eram muito criteriosos nessa questão da genealogia. Eles, né, excluíram 652 pessoas, inclusive os filhos dos sacerdotes também foram rejeitados, como a gente viu na própria leitura bíblica em classe. Não entrava ninguém que não tivesse uma linhagem pura. Não podia ser oriundo de casamento mestiço. Até os filhos, né, de casamentos mestiços não poderiam participar dessa ida até Judá. Por quê? Porque eles queriam um povo puro, de uma raça pura, porque era o sentimento de Deus naquele momento para o povo de Israel. Isso é, irmãos, um apontamento para a igreja de Deus. Veja que Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente já estudou isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente vai ver que Deus faz isso aqui para apontar para a igreja de Cristo, que ele queria um povo zeloso de boas obras, que a gente vai ver logo aqui na frente. Então a igreja e a preservação da santidade rumo a Jerusalém Celeste. Então tudo isso vai apontar para a igreja, né? Nós tiramos essas lições aqui. Então em Tito, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre essa igreja sem mistura, um povo especial, um povo diferenciado, a qual não tem um povo de cultura diferente. Que cultura é essa? É essa a cultura do Brasil, a cultura dos Estados Unidos? É a cultura de outro país? Não, essa aqui é uma cultura santa, uma cultura de separação, que não se envolve com as coisas desse mundo. Se envolver com as coisas desse mundo não significa estar aqui nesse mundo, é não se misturar, né, com o pecado em relação a ser preso pelo sistema do mundo. A gente sabe que temos os 3 inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. E nós devemos nos distanciar como povo de Deus das práticas do mundo, né? Então veja aqui, Tito diz o seguinte: um povo zeloso, adquirido, zeloso, especial de boas obras. É esse tipo de povo a qual isso, né, essa história aqui estava apontando para um povo diferente. Então a igreja de Deus ainda não pode viver com mistura, né? A porta, como diz aqui no ponto 2 desse primeiro tópico, diz que a porta ainda é estreita. Mateus 7,14 vai falar que a porta é estreita e larga é a porta que vai para a perdição. Então muitos entrarão na porta da perdição porque não querem entrar na santificação dessa porta onde é a igreja de Cristo. Ou seja, por que a porta é estreita? Porque a gente não pode viver de qualquer maneira, tem que crucificar as nossas paixões, matar o nosso velho eu, e isso, irmão, gera sacrifício. Sem esse tipo de sacrifício, Jesus não fez o sacrifício na cruz? Fez o sacrifício na cruz do Calvário, mas é necessário existir alguns sacrifícios. O próprio Jesus Cristo disse que aquele que quisesse seguir a ele teria que tomar a sua cruz. Se isso não for uma forma de sacrifício, eu não tenho outro nome
para lidar, né? Mas não é um sacrifício expiatório, é um sacrifício de compromisso, porque, irmãos, nós estamos no mundo e o mundo requer de nós que a gente se amolde, que a gente seja igual ao mundo. Mas nós precisamos fugir disso, nós precisamos ser diferenciados. Isso dói, você é excluído da sociedade. Muitas vezes, um irmão que está no trabalho, ele tenta conversar mais alguém, mas ele é tido como careta. Eu não estou falando de pessoas chatas, que querem ser santarrões, que não falam com ninguém, que estão ali no trabalho e se acham melhor do que as outras pessoas. Não, estou falando das pessoas que são, né, que guardam a sã doutrina, que realmente preservam a palavra de Deus, e está no meio de um povo que várias vezes está tentando colocar ele no sistema. E aí, vamos sair para a festa. Hoje todo mundo vai beber, mas você fica ali só tomando refrigerante e você diz, eu não posso, eu não vou, eu não sou disso. E você acaba sendo rejeitado no seu próprio trabalho porque você é um cristão. E é esse tipo de sacrifício. Você está isolado ali, sozinho, humanamente falando, mas você sabe que a graça de Deus está sobre você. Quem é um cristão verdadeiro que nunca passou por isso, né? Chegamos no nosso segundo tópico, que diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. A gente já viu nas outras aulas, por isso que eu coloquei o mesmo slide, e aí não tem segredo nenhum. A gente sabe que os samaritanos, né, são da província de Culto. Quando foram separados aqui os dois, o reino, né, de Israel foi separado entre o rei de Israel e o rei de Judá. As tribos foram divididas. Então a capital de Israel se tornou Samaria. E o rei Ciro, quando invadiu aqui esse lugar, o rei da Síria, aliás, né, e quando invadiu aqui esse local, trouxe também alguns cultenses, né, e acabaram se transformando em samaritanos, porque ficaram em Samaria. E eles tinham algumas práticas bem peculiares, que eram adorar os deuses pagãos e adorar também os deuses, aliás, o Deus de Israel. Adorar entre aspas, eles não adoravam de coração porque eles tinham uma vida dupla. Foi mandado sacerdotes para lá para ensinarem as doutrinas do Deus de Israel, e eles obedeciam a doutrina do Deus de Israel, obedeciam entre aspas, porque adorando outros deuses já estava desobedecendo, e também ofereciam sacrifícios aos deuses pagãos, né? Vamos para o próximo ponto. E como eu falei na aula de número 4, esses samaritanos que existem hoje não são os mesmos de antigamente, porque eles são hoje ortodoxos segundo a Torá, que é a parte do Pentateuco, onde os judeus tomam, né? Aliás, os livros do Antigo Testamento, onde os judeus tomam como referência para a sua religião. A gente já sabe. Se você quiser saber mais, eu vou colocar um card em cima que vai falar um pouco mais sobre os samaritanos. Então, continuando aqui no nosso tópico 2, vamos relembrar algumas atitudes dos samaritanos, né? Eles oferecem uma cooperação mútua. Em Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz assim: chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram-lhe, deixai-nos edificar convosco. Eles queriam trabalhar junto ali, no meio do povo de Judá, de Israel, sem ser judeu verdadeiro, né? Porque como vós, eles disseram aqui, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Edom. Esse foi o rei que mandou para lá os sacerdotes, né? Mandaram os samaritanos para lá também, para essa terra de Samaria, ali também naqueles locais. Em Jerusalém, esses locais aí onde a gente viu agora no mapa passado. O rei de Assíria que não sei subir aqui. Então eles tentavam se infiltrar de várias maneiras. E aí, irmãos, a gente vai ver, né, que para a nossa vida cristã hoje, quem são os samaritanos? A gente vai ver que Jesus falou que existe uma coisa chamada joio no meio do trigo. E Deus, ele deixa para o final. A gente não vai saber quem é o joio. Quem vai entender quem é o joio e o trigo é o ceifeiro, que é Deus, né? Ele está ceifando, vai ceifar na última hora o joio e vai separar o joio do trigo. Então a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos se afastar de alguns tipos de pessoas. E aí, irmãos, eu queria a sua atenção para isso aqui. Porque tem pessoas que, por serem cristãs, elas são abertas demais ao público. Acham que porque é cristão, tem que todo mundo estar na sua casa, todo mundo tem que estar sendo participante de certas cerimônias. Não é assim. Nós não somos povos proselitistas exclusivistas, ou seja, uma seita
onde só aceita a entrada nos cultos de determinado tipo de clã social. Não, nós não somos esse tipo. Somos proselitistas porque pregamos, né? Vamos ali pregoar a palavra de Deus e queremos fazer mais adeptos para que o reino de Deus ele cresça. No entanto, nós temos também os critérios para que esses irmãos sejam ali aprovados como obreiros, como membros realmente do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo e tantos outros irmãos, outros apóstolos, tiveram cuidado de deixar os conselhos a respeito de pessoas que nós não deveríamos conversar, nós não deveríamos ter aproximação. E vejamos quais. O primeiro deles é dos que não têm a sã doutrina, aquela pessoa que está na igreja, mas ela não guarda a sã doutrina. Você é amigo de pessoa assim, uma pessoa que está conversando com você e ela se mete em heresia, né? E a gente vai ver alguns versículos a respeito disso aqui, que é crucial para que as nossas vidas, né, elas continuem santas em Deus. E aí eu digo aqui várias vezes, eu vou continuar repetindo, ser santo não significa você ser legalista, não significa você ser uma pessoa exagerada, se privar de falar com o vizinho. Eu não vou falar com esse vizinho porque ele não é evangélico, eu não vou falar com essa pessoa da família porque eu aceitei a Jesus. Não é disso que a Bíblia vai falar. Ela vai falar de um certo tipo de pessoas que estão mais próximos do que a gente, do que talvez você imagine. Então, dos que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5, eu não vou colocar o versículo todo aqui, mas eu vou ler. Diz assim, 1 Timóteo 6, 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, não é igual às palavras que Jesus disse, né? E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões de contenda das palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Apartem-se dos tais. Esse tipo de gente que só leva um tempo em falar em heresia. Tem pessoas que só gostam disso, de heresia, de estar procurando coisas além da Escritura, causando dissensão dentro da igreja, com conversas que não agradam a Deus. Esse tipo de pessoas, a Bíblia manda você se apartar. Veja que a Bíblia diz que não é para você, como Salmo 1, sentar na roda dos escarnecedores. Mas existe um perigo muito grande, irmãos, é quando a gente faz amizade com pessoas que realmente não são verdadeiramente cristãs. Essas pessoas são manchas nos ágapes, né? Nos cultos. A gente vai ver aqui na frente. Em Tito, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita esse tipo de pessoa. Então, ao homem herege, quem é esse homem herege? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que traz heresia dentro da igreja. Eu resolvi estudar uma nova revelação de Cristo, eu estou trazendo aqui para a igreja. Meu amado, isso aí não é de Deus, né? Eu lembro aqui que uma vez eu recebi um livro, né, de graça da internet, e aí eu comecei a ler o livro e um amigo meu me advertiu, né? Disse, olha, esse livro aí é um livro herético. Se você for ler ele, você vai ver que Cristo aí está todo mal trabalhado, aí, mal estudado, e no final coloca-se uma heresia. Quando ele me advertiu, eu nem peguei mais naquele livro, porque eu estava num processo ainda, irmão, de amadurecimento. Não que eu tenha chegado a essa perfeição, e nós não chegaremos, mas eu estava bem novo na fé, e eu sabia que primeiro eu tinha que comer comida boa para poder alimentar a minha alma, para depois eu dar uma olhada naquilo ali e refutar. Então eu abandonei aquilo ali e fui para as Sagradas Escrituras. Mas existem pessoas que trazem heresia para o meio do povo de Deus, e elas acabam introduzindo, e você se alimentando daquilo, essa pessoa causa contenda, né, dentro da igreja. Veja aqui que o apóstolo Paulo vai dizer: ao homem herege, depois de duas, né, uma ou outra demonstração, se ele não se corrigir, deixa ele, evite ele. Eu quero ir na sua casa porque eu descobri uma coisa interessante aqui da Bíblia, mas está na Bíblia? Não, foi um livro de fulano de tal que eu descobri, e com certeza é uma nova revelação de Deus. A Bíblia diz: evite esse tipo de pessoa, se afaste. Irmãos, mas os testemunhos de Jeová batem aqui em casa, né? Outras seitas batem aqui em casa. Você está preparado para receber? Estudou a palavra para recebê-lo? Então, dê uma palavra, né? Não vá debater, ficar confrontando. Tem pessoas que gostam
de uma polêmica, gosta de ficar caindo nesse tipo de coisa onde não vai ter fruto algum, irmãos. E isso não traz fruto algum para a nossa vida cristã. Não é sadio, não é memorável, não tem nada de fruto, né? Então uma bagunça fica às vezes numa conversa, ninguém quer se exaltar e quer repreender um ao outro e não tem fruto nenhum, acaba levando o nome de arrogante. Em João, a segunda epístola de João, capítulo 1, aliás não tem capítulo, mas é o capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, esta doutrina, não receba na sua casa nem tampouco o saudeis. Olha aí o cuidado do apóstolo João em relação à igreja que estava ali sendo formada, ou já estava formada, a preocupação dessas pessoas que estavam entrando com segundas intenções. E aqui não está falando, irmão, de uma pessoa que está descobrindo o evangelho e está chegando para você com dúvida, não. Está falando de uma pessoa com má intenção. Pessoas com má intenção, que está vindo com uma doutrina que não é de Cristo. Né? E aí a gente vai ver outras. Vamos continuar aqui para você ver quanto tipo de gente você tem que se apartar. Vai ficar isolado em casa? Não é isso. É você não ter intimidade, não abrir a sua casa para certo tipo de pessoas que não levam a sã doutrina, que vivem uma vida duplicista. Veja que a gente está falando aqui dos samaritanos, né? Os samaritanos diziam que adoravam Deus de Israel, mas daqui a pouco os judeus passavam e pegavam eles adorando os deuses pagãos. Então vamos lá. Nosso ponto B aqui, daqueles que têm uma vida irregular. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos do que pelo engano dos homens abomináveis, se guardem deles, se afastem, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. As más conversações corrompem os bons costumes. Ah, mas é um amigo meu, é um familiar meu, a gente conversa para descontrair, não tem problema, né? Ah, eu acho que não tem problema isso. O apóstolo está dizendo, se guarde disso, você é santo. Pare de estar rindo de piada imoral, mesmo que você não foi você que contou, mas você está ali rindo, você está sendo participante, e você vai acabar naquele ditado, né? Um ditado bastante conhecido: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então isso ali vai batendo, vai corroendo você, daqui a pouco você cai da firmeza, não sabe porque não está... chega na igreja frio espiritualmente, lê a palavra, a mesma coisa, não está lendo nada, é porque você está se corrompendo. Claro que isso são casos e casos. Eu estou falando desse tipo de pessoa que está se coluiando, que está sendo amigo de certas conversas, irmão. Você tem um vizinho seu que toda vida que você fala, um parente seu, toda vez que você vai falar com ele, eu escuto 2, 3 palavras suas, aí começa a contar a vida promíscua do que fez, o que deixou de fazer, você vai alimentando a sua mente daquilo ali, mesmo que você não faça, vai descendo ao coração e você vai se corrompendo. E isso acaba corroendo como gangrena. E o apóstolo Pedro está dizendo, se há parte desse tipo de pessoas. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 ao 21, diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições de a falta chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, certo tipo de filosofia, a tal da ciência, muitos homens de Deus, muitos jovens, quando entram na faculdade, têm caído nessa desgraça da falsa ciência. Aqui não, a gente resolveu tudo aqui, o mundo tem que ter uma explicação totalmente material. E aí a gente sabe que a palavra de Deus, ela não está preocupada com essas resoluções humanas. Deus, ele é, e ele não tem necessidade de provar-se a si mesmo, porque ele é. Né? A gente que tenta ficar provando Deus por aí, e não tem problema se você for um apologeta, não tem problema se você quiser defender sua fé. No entanto, que você tenha cuidado para que você não caia em vãs doutrinas, em coisas da falsa ciência, ou seja, falsa sabedoria. E aqui temos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e 14, que diz assim, né? Aqui está 1 e 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, mas eu acho que eu troquei. Depois você pode conferir, esse aqui não é 1 Timóteo, aqui não é 2 Tessalonicenses. Mas diz assim: mandando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão
que anda desordenadamente. Irmão que é da igreja, mas ele é desordenado, ele é devasso, ele não se preocupa. Uma hora ele está na igreja cantando, querendo pregar, oportunidade para falar. 2 semanas depois ele está no mundo, com práticas do mundo. E você não pode ter esse tipo de amizade. Você tem que se apartar, porque você vai ser corrompido com essa leviandade dessa pessoa. Continuando aqui, que aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebeu. Mas se alguém não obedece a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Irmãos, era uma dica do apóstolo Paulo. Ah, mas aí a gente vai fazer exclusão de pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é para você rejeitar a pessoa de uma forma com que essa pessoa seja expulsa dentro da igreja. Mas uma pessoa que anda desordenadamente, agora falando não de uma pessoa já consagrada como presbítero, e aí já é caso de exclusão, quando está desordenado, já tem que ser realmente disciplinado, né? Essa pessoa que está dentro da igreja, e às vezes fica ali se infiltrando dentro dos conjuntos, igrejas que têm departamentos, igrejas que têm conjuntos, e elas querem simplesmente colocarem problemas, trazem problemas mais do que soluções. De que modo? São desordenadas. Está ali numa vida totalmente promíscua e estão ali querendo amizades dentro da igreja. E alguns irmãos tentam fazer com que você concorde com o pecado delas. Ah, mas você sabe que a carne é fraca, a vida é assim mesmo, amanhã eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Essa não é a conversa de um cristão. A conversa de um cristão é firmeza, é constância. Não estou dizendo que nós não teremos provações que venham abalar a nossa fé. Mas é interessante, é necessário que nós entendamos que existe certo tipo de pessoas que não são crentes de verdade. O Espírito Santo nunca habitou na vida daquela pessoa, mas ela leva o nome de crente, ela está com a Bíblia na mão e você vai ver. A conversa é totalmente desordenada, nunca fala da Bíblia. Como é que você vai conversar com uma pessoa que é crente e ela nunca fala da Bíblia? Ela só sabe falar de A, de B, de C, nunca vai chamar você. Olha, irmãos, eu venho aqui conversar na sua casa, eu quero dizer sobre essa revelação que Cristo deu através das Sagradas Escrituras, segundo aquilo que está na Bíblia. Lembre disso, né? Deus pode revelar várias coisas através da sua palavra, porque ela é infinita, ela é maravilhosa, né? E aí a gente vai ver uma coisa. Os homens que andam desordenados querem que você seja desordenado também, homem ou mulher, seja lá quem for. E aí é um cuidado muito grande. Tá recebendo um devasso na sua casa? Tome cuidado, porque você pode ser corrompido por essa devassidão e depois você vai ficar dormente. O que é do crente dormente? Ele comete o pecado e já não sente mais, né, a tristeza no coração. Está dormente, porque ele está se acompanhando só com esse tipo de pessoas. Como você é crente e consegue se acompanhar com um tipo de pessoas que não dão testemunho de crente, e o seu coração vai ficar roto, vai ficar quebrado, manchado. E por isso que você vai perder a sua identidade cristã. É por isso que você vai perder o seu coração em relação às coisas de Deus. Frieza espiritual. Ah, mas eu não tenho amigo nenhum. Tudo bem, mas você assiste televisão e aí assiste todo tipo de programa. Tem pornografia, você está lá assistindo. Homossexualidade, perversão, piadas. Crentes participando de stand-ups onde falam pornografias, as piadas são sujas e estão rindo dizendo que é um entretenimento. Esse tipo de entretenimento é diabólico, é animal, é disfarçado de todo tipo de peçonha, né, maligna por trás, e vai acabar mordendo você como uma serpente venenosa e você vai acabar morrendo espiritualmente. Se é que já não morreu quem está fazendo isso, né? Mas uma advertência Deus nos diz. Isso aqui é para mim e é para todos nós, né? Para aqueles que recebem a palavra de Deus. Então vejamos outro tipo de pessoas aqui que é interessante que a gente venha se apartar. Daqueles que causam confusões, divisões na igreja. Vejamos aqui, Romanos 16, versículo 17, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Por quê? Não, mas o que é que está... Não, eu não aceito isso. Por quê? Quem é que vai mandar em mim? Não recebe, não é obediente, né? Não... Claro que eu não estou falando de você ser obediente a uma denominação que é herege, ou a um líder que se diz espiritual que é herético. Isso aí você não pode ser obediente. Se ele não é obediente à palavra, você não tem autonomia para ser obediente. Ele também é heresia, não dá respaldo para a obediência, como muitos pensam por aí. Ah, o líder espiritual, se ele errou independente, eu vou obedecer. Isso não é bíblico. Isso nunca foi bíblico e nunca será. A obediência tem que vir através de líderes que realmente promovem a palavra de Deus. Se você está sendo desobediente a alguém que prega essa doutrina,
que é a liderança na sua igreja, você está em corrupção de pecado, e o pecado da rebeldia é igual a feitiçaria, diz a palavra de Deus. Então vejamos aqui, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, pessoas egoístas, só vivem com confusão, não se cansam. O hobby dessa pessoa é confusão diariamente, é um tipo de samaritano no meio da igreja. E com suaves palavras e lisonja enganam corações simples. Chega ali, olha, você é uma pessoa excelente, mas você ficou sabendo de fulano de tal, aí começa a conversa, a contenda. E aí essa passagem me lembra daquela passagem de Provérbios, eu não me lembro agora o capítulo, o versículo, mas diz assim, que aquele que elogia exageradamente o seu irmão, lá na frente lhe porá laços. E muitos estão caindo nisso, ouvindo conversas, né, fazendo com que o seu ouvido seja buraco para enterrar dejetos, desculpa até a expressão forte que eu estou usando aqui, por causa que recebeu alguns elogios e está ali fazendo isso como se fosse uma maior tranquilidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 13 e o 18 diz assim: e também entre o povo aconteceu que houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, ou seja, disfarçadamente. Esse tipo de pessoa não é aquela pessoa que estudou a Bíblia errada e entendeu errada não, irmãos. É aquela pessoa que sabe que aquilo é errado, que está com uma malícia no coração para enganar. Por exemplo, tem um pessoal aí que surgiu novo dizendo que era certa a bigamia. Porque tem na Bíblia, na época do patriarca, está se fazendo que a palavra de Deus diz que o homem tem que ser marido de uma mulher só. Ele está inventando coisas para poder associar o seu pecado na tranquilidade. Isso com relação aos homossexuais, em relação à prostituição, às drogas. Foi Deus que criou, então não tem problema usar. Veja aí essa gangrena, né? Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engordam os corações com concupiscências da carne e com dissoluções. Aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, o irmão está se afastando do erro e esse tipo de gente chega. Irmão, está percebendo que essa pessoa está com a conversa atravessada? Está percebendo que essa pessoa é um samaritano? Não brigue, não faça isso. Não, olha, não vai dar certo a gente conversar hoje. Evite, porque se não traz, se não é sadio, se não traz uma bênção, essa conversa não é produtiva, você não termina de conversar com essa pessoa, você não termina bem, você vê que ela não falou nada de Cristo, ela tentou introduzir coisas maléficas, é um falso doutor, como a gente está vendo muito por aí, falsos mestres. Se aparte desse tipo de pessoa, fique longe, porque isso pode acabar corrompendo a sua vida. Então, para a gente encerrar esse tópico aqui, já está ficando bem alongado, Judas capítulo, que não tem capítulo, mas capítulo versículo 2 diz assim: estes são manchas em vossas festas de amor, né? A mosquinha lá no guento, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Eles são arrogantes, eles fazem o prazer. Chegou um momento que ele quer arrumar confusão, ele não importa. Pessoas escandalosas na hora do culto, arrumando confusão, grita, faz escândalo, dá indireta em cima de púlpitos. Isso tem que ser dito aqui, irmãos. Por que não? Porque é uma realidade. Existem escândalos tanto no meio do mundo aí secular, que a gente vê todo dia, e escândalos no meio daqueles que se dizem ser de Deus, né? São nuvens sem água levados pelos ventos de uma parte para a outra, ou seja, uma nuvem que não tem nada, são problemáticas, né? Os quais murchas, são árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, arrancadas duas vezes, os quais vos dizem que nos últimos tempos haveria escarnecedores, versículo 18, né? O apóstolo Judas falando, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Versículo 19, estes são os que em si mesmos se separam, são sensuais, ou seja, causam dissensão dentro da igreja e que não têm o Espírito Santo. Então, a prova que a pessoa não tem Espírito Santo, se você está vendo que você tem amizades, pessoas que estão decidindo, ore por essa pessoa, aconselhe, fala a primeira vez, olha, esse tipo de conversa, olha, melhor você tente mudar isso. Se você vê que essa pessoa não está indo de acordo com a sã doutrina, você já averigou, você já disse, então, irmão, se afaste. Esse é um conselho da palavra de Deus. Se afaste, fique distante. Então, vejamos aqui. Procuram apresentar-se com os judeus, né? Os samaritanos ficam procurando se apresentar com os judeus. Em Esdras, capítulo 9, versículo 1, vemos que muitos judeus deixavam se levar pelo comodismo, casaram
como eu disse, casarem seus filhos e filhas com os samaritanos. Acabou misturando ali, e a gente viu aqui o motivo por que não é certo esse casamento naquela época e o que significa hoje. Essa vida em mão dupla, esse julgo desigual. Um crente tem um melhor amigo que é descrente, irmãos, mas aí quando você aceita Jesus, não existe mais aquela amizade total no sentido de que você aceite o pecado da pessoa. Você tem que instar aquela pessoa para vir para Cristo. Mas se essa pessoa está querendo colocar a sua amizade em xeque em relação às coisas de Deus, a Bíblia diz que é melhor que você deixe essa amizade para que você continue os caminhos do Senhor. Então vejamos aqui. E depois que aconteceu que eles não conseguiram se introduzir, quando um pastor, um líder, observa certo tipo de pessoas que querem se introduzir furtivamente, simplesmente para causar dissensão, para fazer a contenda, e ele corta aquele mal ali pela raiz, o que acontece? Eles se tornam inimigos. A mesma coisa que se tornaram aqui inimigos, e a gente já viu isso na aula 4, sentiram inveja e ainda queriam receber o prestígio dos judeus. Então, que lição podemos tirar desses fatos narrados e aplicarmos na nossa vida cristã? Ora, já falamos aqui sobre essas situações. Devemos ter cuidado. Não existe. Veja aqui essa imagem, que interessante. Uma maçã vermelha com outra aqui costurada. Ela pode dizer que é uma maçã aqui, mas na verdade não tem condições. É um remendo mal feito. A igreja não pode se misturar com o mundo. A igreja é muito fechada. Qual é o problema? Colocar um tatame no meio da igreja, a gente fazer um torneio de boxe, ou então fazer uma balada gospel, como muitos estão falando por aí, um absurdo, né? Porque, irmãos, o mundo não se mistura com a igreja. Ele pode até entrar dentro da igreja, mas ele não quer ser, veja o que eu estou dizendo, entrar dentro daquela comunidade. Mas o mundo não quer ser a igreja. E quer que a igreja se amolde. Então o evangelho, muitas pessoas ficam aí trazendo subterfúgios do mundo para que o evangelho de Deus seja mistificado, além do exagero, né? Que já tem por aí, e ainda traga essa questão do diabo. Um dia desse, escutando aqui sobre igreja, agora que estão aceitando um bar, depois os irmãos vão para o bar beber, viver. Não, porque Deus é alegria. No Antigo Testamento, pelo amor de Deus, isso não tem conotação com a palavra de Deus. Não mostra uma pureza e nem que essa igreja está sadia, está corrompida, estão inchados e não estão percebendo. Então chegamos aqui no nosso penúltimo subtópico, que diz assim: Deus exige santidade do seu povo. Retornando do cativeiro, Israel aparta-se do mal. Então eles tentam ali manter uma linhagem pura para retomar a obra. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18 diz assim: Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o apóstolo Paulo falando a respeito da igreja, lembra essa passagem aqui sobre a santificação. Nós devemos ser filhos e temos que se apartar do mal. Além de não praticar o mal, nós não devemos concordar com o mal. Tem muitas pessoas que não praticam, não são homossexuais, não são drogados, não são pervertidos, mas concordam. E aí eu tenho que dizer que são. Veja, aí entra num paradoxo de confusão, onde a pessoa concorda. Se você concorda, irmão, você é. Porque quem concorda é participante dessa teoria. Eu não tenho nada a ver com isso. Para mim, viva aí a sua vida feliz. A igreja não diz isso. Viva aí cada um a sua maneira. A Bíblia diz que a igreja tem que viver segundo a maneira de Cristo, segundo os fundamentos basilares que foram colocados pela doutrina dos apóstolos, né? E pelo alicerce e a pedra angular que é Jesus Cristo. Então o autor aqui dessa lição, o comentarista, o saudoso pastor Eurico, vai falar de Josué, né? Santificai-vos, o Senhor disse antes dele entrar. Nós estamos estudando essa lição aqui domingo. Quem quiser assistir, tem aqui já nas nossas playlists sobre essa lição. Então santificai-vos, né? Que o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós, disse o Senhor em Josué capítulo 3, versículo 5. É necessário se santificar para ver a glória de Deus trabalhando em nossas vidas. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas, em que Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15. A gente viu isso também na lição de Josué, que estamos gravando, falando sobre que o anjo do Senhor aparece a Josué. E ele diz assim: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo.
Então o anjo de Deus representa o que Jesus Cristo era. Jesus Cristo, uma cristofania, uma teofania do Deus que havia de se encarnar. Então esse anjo significa que Cristo também está circuncidando a igreja, circundando a igreja, como também está dentro dela, como também é parte dela, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é tudo, né? Ele preenche, aliás, todos os espaços, como diz ali no Salmo 139. Então, a gente vai ver aqui que Israel depois é derrotado pela pequena cidade chamada Ai, porque tinha alguém que estava com pecado ali no meio. Um grupo, irmãos, de uma pessoa que está em devassidão. Todo mundo acredita, mas essa pessoa está em devassidão. Se não for corrigido, as outras pessoas também cairão em desgraça. Então Jesus continua ali com a sua igreja, entregando a espada, que é a palavra de Deus que o Espírito usa, que a gente viu na lição sobre Efésios, para que a gente guerreie, né? E ele está aqui vendo, observando todas as coisas, como ele fez aqui com o povo de Israel. Então a gente sabe que essa questão aqui de Josué é uma coisa que aponta para a igreja de Deus. Se você quiser saber mais, eu vou deixar também aqui o link para você ver sobre essa nossa aula, né? Chegamos aqui ao nosso 3 últimos pontos, né? E aqui é o nosso ponto 4, aqui está o ponto 3, mas na verdade é o nosso ponto 4, porque essa lição tem 4 pontos. Então os judeus se mantiveram separados dos samaritanos, né? Se os judeus não tivessem se separado, grande seria o estrago causado pela falta de santidade, como a gente viu em números que o Balaão e Balaque tentaram introduzir ali, amaldiçoar, não conseguiram, e depois eles tentaram introduzir pessoas mistas lá dentro para eles ficarem enfraquecidos e receberem as culturas de outros povos. E aí é por isso que Deus, ele quer que o seu povo saiba separar o santo do profano. A igreja de Deus precisa separar o santo do profano, irmãos. Precisa entender que aquilo é profano e a igreja de Deus é santa. E aí nós não somos igual a algumas igrejas, nós não podemos ser que diz, não, o santo é só dentro da congregação, dentro daquela parede onde o pastor está pregando, onde os irmãos estão cantando. Dentro de fora, aí ali o profano, a gente, não, irmãos, sendo santo em toda a vossa maneira de viver. Servos de Deus que duvidaram sobre a separação do mal. Ele fala de 2 aqui, mas eu trouxe apenas em Salmo 73, né? Os filhos de Asaf, diz assim, na verdade que eu tenho me purificado do meu coração em vão. Na verdade que em vão tenho purificado a minha alma. Ele começa a dizer, e lavei as minhas mãos na inocência em vão. Eu não estou vendo resultado nenhum. E às vezes o crente passa por isso. Ele via o ímpio prosperando, ele via que os ímpios felizes, né, com sorrisos largos, ele passando por provação, ele dizia, eu tenho me santificado em vão. Mas, ele diz assim, eu quase que caio nessa cilada. Porém, quando eu entrei no templo do santuário de Deus, eu entendi. Eu entendi que o fim deles é a perdição. Porém, eu sou como a oliveira verde, que continuo na casa do Senhor. E aí é a diferença do cristão que permanece, vê o ímpio prosperando, entre aspas, certo de prosperidade que a gente vê que aquilo ali é uma coisa, ninguém sabe como ele vai dormir, né? As pessoas arrogantes que têm uma soberba muito grande no seu coração e acaba prosperando, e o crente às vezes fica ali e pergunta, mas por que isso? O que é que está acontecendo? Eu estou passando por isso aqui. Tenha calma, a sua vida não pertence a esse mundo, você não veio para cá para angariar, ainda que você padeça as aflições até o fim da sua vida como pessoa pobre, né? Você tem um galardão riquíssimo no céu. Chegamos aqui ao nosso subtópico 3 desse ponto 4. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, qual é a vontade de Deus, irmão? Que é crucial para as nossas vidas? A santificação. E aí, no nosso último subtópico, em Romanos capítulo 12, versículo 12, vai falar a respeito da bênção. Acompanhe os que vivem na vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, não é uma vontade ruim, ela é boa, é perfeita e agradável, e vale a pena viver, né? Vale a pena viver em santidade. Então vale a pena nós estarmos com Cristo, viver em santidade, estarmos na presença de Deus. Então, queridos irmãos, essa lição de hoje traz essa conotação especial e espiritual para as nossas vidas. É necessário que você viva uma vida em santidade. É necessário que você se aparte do pecado e você se livre do mal.
Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero convidar você a estar clicando aqui para se inscrever no nosso canal. Se você gostou, curta aqui os nossos vídeos e deixe seu comentário a respeito disso. Será que essa visão de ter uma abertura completa a respeito de que a igreja tem que abraçar todas as coisas é uma visão coerente ou precisamos nos preservar? A gente já aprendeu isso hoje. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Amém.